Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que a Universidade Federal do Paraná recebe a todos os presentes para a solenidade de abertura do terceiro Seminário Internacional de Políticas Públicas para o Esporte. Compõe a mesa diretiva desta solenidade de abertura o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, o diretor do Departamento de Esportes de Base e Alto Rendimento do Ministério do Esporte, senhor Raimundo da Costa Santos Neto. Neste ato, representando o ministro do Esporte, o assessor de Ações Estratégicas da Secretaria do Estado do Esporte, professor Dr. Antônio Carlos Dourado, o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, senhor Emílio Antônio Trautem, o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças e coordenador do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas para o Esporte da UFPR e também coordenador do projeto Inteligência Esportiva, professor Dr. Fernando Marinho Mesadri, o diretor do setor de Ciências Biológicas da UFPR, professor Dr. Edivaldo da Silva Trindade e o chefe do Departamento de Educação Física da UFPR, professor Dr. Ricardo Johnson Nunes. Registramos e agradecemos as presenças do secretário de Estado de Esporte de Minas Gerais, senhor Ricardo Sappi, do secretário municipal de Desporto de Mariana, Minas Gerais, senhor Wagner Flávio Ramos, e do diretor de esporte da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijac, e do coordenador do Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade da UFPR, professor Dr. Vanderlei Marques Júnior. Agradecemos também as presenças das demais autoridades, servidores docentes, técnico-administrativos da UFPR, estudantes e demais convidados. Dando sequência a esta solenidade de abertura, convidamos para fazer uso da palavra o coordenador geral deste evento, professor Dr. Fernando Marinho Mesadri. Magnífico reitor, professor Ricardo Marcelo Fonseca. Senhor Raimundo Neto, Mr. Raimundo Neto, the Director of Sports Incentives at the National Sports High Performance Sports Secretary, our colleagues, Mario, with the City Council for Sports, Leisure and Youth, my colleague Antônio Dourado, here representing the State Secretary for Sports, vice-diretor do setor de Ciências Biológicas, professor Edivaldo Trindade, chefe de Departamento de Educação Física, professor Ricardo Nunes Sonoda, demais autoridades, senhoras e senhores, estudantes, técnicos, professores, gestores públicos, gestores de iniciativa privada, muito boa noite. É com muita satisfação que damos início ao terceiro Seminário Internacional de Políticas Públicas para a área do esporte. E esse seminário tem uma peculiaridade, para nós uma satisfação ainda maior, por vários e vários motivos. Vou falar alguns desses motivos, que é para nós muito importante. O primeiro deles, nós estamos transmitindo online, tem mais de 300 pessoas inscritas no canal do YouTube, tivemos mais de 1000 inscritos no total do evento. Para nós isso é uma grande satisfação. Estamos democratizando e é um dos papéis do próprio projeto, a disseminação do conhecimento. E aí eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Laércio. Está aqui, que o professor Laércio foi quem falou, vamos fazer online. Quem ficou insistentemente me cobrando para nós fazermos online esse evento, Laércio, e eu acho que hoje é um sucesso, porque nós temos inscritos do Brasil inteiro, de todos os estados. Se eu for computar o número de cidades inscritas no nosso site, tem mais de 100 cidades e representantes, mais de 100 cidades do país todo, Dourado. Então, essa para nós é uma grande satisfação de poder democratizar a informação.
Uma segunda grande questão que para nós é fundamental é trazer a público e tornar público, né, todo o trabalho de uma grande equipe, que são todos esses valorosos estudantes, professores, que estão com a camiseta do Inteligência, né, que se dedicaram durante 5 anos para montar o maior banco de dados já construído no país, para a área do esporte. Nós temos um banco de dados, que amanhã cedo vou aprofundar essas informações, com 46 mil atletas, de 9 anos até todos os atletas que ganharam Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Temos cadastrados quase 5 mil instituições, entre clubes, academias esportivas para tênis, judô, confederações, federações e demais entidades esportivas. Temos cadastrados mais de 3.700 artigos científicos, que amanhã nós vamos fazer o lançamento oficial do nosso site, que todas essas informações estarão online. Todas a história das modalidades esportivas, das mais de 30 e poucas modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas. Temos cadastrado no nosso site toda a legislação, nossa equipe, né, lá do Ministério, que trabalhou fortemente na área da legislação, que também já está no nosso site, toda a legislação desde 1900 e comecinho, né? Desde aí, Vitor, desde 1905, mais ou menos, toda a legislação esportiva de todos os estados do país. Isso, para quem trabalha na área do direito esportivo, isso é fundamental, né? Então, isso é um trabalho extremamente grande, foi um trabalho, está sendo e será, né, dedicação, queremos continuar essas ações, portanto, esse seminário ele vem consolidar de uma forma muito positiva essas informações para o país. Nós sempre buscamos disponibilizar as informações, sempre que fomos solicitados junto ao Ministério, fizemos essas ações. E em terceiro, que para nós também assim, é muito importante, toda a parceria, todo investimento na Universidade Federal do Paraná, né, na dedicação, né, e daquilo que nós acreditamos que seja o fundamento de uma instituição pública, gratuita, de qualidade e com o desenvolvimento científico e a produção do conhecimento. Isso também só foi possível, e aqui eu faço um agradecimento público ao Ministério do Esporte, Raimundo Neto, que sempre nos apoiou. Em todas as instâncias tivemos o apoio total e restrito do Ministério do Esporte para que esse projeto pudesse ser, né, levado à frente durante esses 5 anos, né, só foi possível com o apoio integral do Ministério do Esporte. Então, aqui eu reconheço publicamente todas essas ações. E, obviamente, né, as parcerias que temos, direta ou indiretamente, junto à Secretaria Estadual de Esporte e à Secretaria Municipal de Esporte. Sempre tivemos portas abertas para todas as nossas ações, tanto no Estado quanto no governo municipal. Isso, para quem trabalha com política pública, sabe o quanto é complexo fazer uma relação de produção do conhecimento, tendo os 3 entes federativos articulados dentro de um projeto de pesquisa. Né? Então, isso para nós é muito satisfatório. Isso para nós é uma honra poder hoje estar aqui apresentando esses dados publicamente para toda a sociedade brasileira e, principalmente, tendo a interlocução desses 3 atores. E sem, obviamente, sem deixar de agradecer a sempre, né, a dedicação, tanto do Departamento de Educação Física, quanto ao setor de Ciências Biológicas, que sempre também tiveram de portas abertas para as nossas ações. Então, quero agradecer a todos, né, e a todas, e muito obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o chefe do Departamento de Educação Física da UFPR, professor Dr. Ricardo João Sonoda Nunes. Magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca,
Ao saudá-lo, cumprimento as demais autoridades já nominadas, prezados servidores, dirigentes esportivos, profissionais de educação física, demais profissionais que trabalham com esporte, professores, estudantes, senhoras e senhores, boa noite. Sempre é bom participar de um evento como esse, porque a gente reencontra amigos, colegas de profissão, e sempre é uma oportunidade para reforçar as nossas redes de trabalho. Como representante da chefia do Departamento de Educação Física, eu desejo boas-vindas aos convidados, aos participantes que compõem a nossa comunidade, né, as pessoas que vivem em Curitiba, participantes de outros estados e outras cidades do nosso país, e também representantes e convidados de outros países. Dear colleagues, international guests and speakers, welcome to Curitiba. I wish you have a good time in our city. Falar sobre política não é uma tarefa fácil, porque, a exemplo do futebol, é um tema em que todo mundo tem uma certa experiência, um certo entendimento, um preconceito, um conceito prévio, né, a respeito desse tema, que é um tema que faz parte do nosso cotidiano, e que, em certa forma, envolve, né, o próprio senso comum. E se a gente considerar o contexto em que a gente está vivendo atualmente no país, em que a política, de certa forma, a instituição política está desacreditada, isso se torna ainda mais difícil. E aí, quando a gente se depara com um evento científico, como esse, que nós estamos realizando, dando início, né, na noite de hoje, a gente se pergunta, né, ou pode até algumas pessoas questionarem, pensa em um evento científico, vai pensar em temas de áreas mais específicas, talvez, repetindo o termo, mas talvez em tecnologia ou outras áreas, mas não em esporte, não em política. A política pública relacionada ao esporte, mais difícil ainda. Então, esse certo preconceito reforça a importância de realizar um evento como esse, porque a gente está tratando de um tema que faz parte desse cotidiano, faz parte do senso comum, e ao dar atenção a esse senso comum, a esse cotidiano, em certa medida, a gente também retorna ao conceito de política, que é fazer a gestão dos conflitos de interesse, a pluralidade, né, a diversidade que existe dentro da política. E ao fazer esse processo que vem do senso comum, ou que está permeando nosso cotidiano na perspectiva de ciência, de geração de pesquisas e estudos, isso tende a se tornar ainda mais significativo, né, para a nossa sociedade. Então, o departamento, né, representando a chefia, a gente só tem a parabenizar e valorizar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério do Esporte, em conjunto com a Universidade Federal do Paraná. E aí temos que destacar o empenho do professor Fernando Mesadri na condução desse processo, juntamente aí com os demais professores, pesquisadores, estudantes que integram a equipe do Projeto Inteligência Esportiva, que vai ter seus resultados logo mais aí destacados. Então, esse é um esforço que é importante a gente registrar. E aí, encerrando a minha fala, eu reforço aí esse desejo de boas-vindas e bons trabalhos aí a todos nos próximos dias. Obrigado e uma boa noite. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor do setor de Ciências Biológicas da UFPR, professor Dr. Edivaldo da Silva Trindade. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o magnífico reitor, professor Ricardo Fonseca, os representantes do Ministério do Esporte, o secretário municipal de esportes, o chefe de departamento, Ricardo Sonoda, e o coordenador do projeto, Fernando Marinho Mesadri. E depois eu gostaria de parabenizar pela organização do evento, a comissão, um evento com a magnitude dessa, que está na sua terceira edição de um seminário internacional, com mais de 1.000 inscritos, contando presenciais e online. Então, parabéns. Eu queria destacar um pouco sobre a importância de discutir políticas públicas. E na universidade, nós temos um grupo, né, o NEP, grupo que naturalmente discute a política pública como uma forma de formação de estudantes de pós-graduação. E queria ressaltar o papel da universidade
nesse sentido, o sentido de contribuir na transformação da sociedade. Queria destacar também que esse grupo ele é participante de um programa de pós-graduação, em Educação Física, que recentemente foi elevado ao nível de excelência, recebendo o conceito 6 da CAPES. E também queria destacar o trabalho junto com o Ministério de Esportes, que tem um trabalho em parceria. Então, parabéns ao grupo, parabéns também ao Ministério de Esportes. Queria agradecer aos palestrantes, em especial aos palestrantes internacionais, e desejar um ótimo e produtivo evento para todos. Obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, senhor Emílio Antônio Trautwin. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento o magnífico reitor Ricardo Marcelo Fonseca, cumprimentando aqui todas as autoridades, professores na mesa, as pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, e para nós, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que o prefeito Rafael Greca me conduziu, me colocou nessa posição como professor de Educação Física, após 20 anos que assume um professor de Educação Física, uma Secretaria Municipal de Esportes, da magnitude da cidade de Curitiba, é muito importante e valoroso para nós profissionais e para acadêmicos, estudantes, é uma oportunidade de ver que algumas coisas caminham como nós sonhamos quando estamos ali na nossa, naquele meu dia a dia de estudo. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela traz, nesse momento, uma mensagem a todos que nós estamos abertos, porque nós somos apaixonados pelo esporte, estamos abertos a receber a universidade, as universidades, os profissionais, a ciência que é desenvolvida dentro da Secretaria para podermos acompanhar essa evolução e levar esses projetos para a comunidade. Nesse 1 ano e meio que o então secretário Marcelo Rich esteve na Secretaria, nos trouxe um ensinamento de inovação e participação junto a todos os entes que são envolvidos, tanto no esporte, no lazer e com a juventude. Então foram desenvolvidos projetos maravilhosos, que o professor Mesadre até tem um apoio grande, no caso da rede esportiva, que hoje já faz parte de um sucesso aí no esporte em Curitiba. Fizemos uma virada esportiva que ficou referência nacional, com a participação de inúmeras feras do esporte. E os trabalhos que estão sendo desenvolvidos da criança à melhor idade, para estarmos cada vez mais oportunizando para a sociedade o que o esporte nos traz de melhor. Então, eu queria parabenizar a realização desse seminário, deixar a secretaria próxima para que levem, e nós também vamos ir buscar o conhecimento para podermos levar à sociedade. Precisamos trabalhar de mão dada, juntos, porque os desafios são enormes. O que o país está enfrentando, o que o esporte pós-Olimpíada no Brasil está enfrentando, somente com todos trabalhando com objetivos únicos, com diálogo, que nós vamos conseguir elevar e fortalecer cada vez o esporte. Então, parabenizo e desejo sucesso a todos nesse seminário e tragam bons frutos para que o poder público consiga estar levando melhorias dentro da área do esporte. Convidamos para fazer uso da palavra o assessor de ações estratégicas da Secretaria do Estado do Esporte e Turismo, professor Dr. Antônio Carlos Dourado. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria aqui de pedir uma permissão especial ao magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, na figura do senhor Ricardo Marcelo Fonseca, e do coordenador geral do evento, um colega de carreira há muitos anos já,
professor Fernando Mesadri, para dizer o quanto é grande a satisfação pessoal minha, e depois como representante hoje da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, de estar aqui presente nesse evento e poder passar a mão de cada um dos colegas integrantes da mesa o material que nós conseguimos desenvolver ao longo dessa última gestão, 2015 a 2018, que é a política de esporte do Paraná, que começou com um trabalho no ano de 2015, com um diagnóstico do cenário esportivo do Estado, dentro dos 399 municípios, onde se levantou quantidade de profissionais da educação física atuando, de infraestruturas, recursos destinados à área do esporte e ao desenvolvimento humano através do esporte. E que, após esse diagnóstico esportivo do Estado, se estabeleceu uma série de necessidades e uma série de questionamentos que nós conseguimos desenvolver e realizar ao longo desse período de gestão, que foram inúmeras reuniões com diferentes segmentos da nossa profissão. Inclusive, o professor Fernando Mesadri fez parte de uma reunião, eu pude observar que um outro colega da Universidade Estadual de Maringá, o Fernando Starepravo, também esteve presente, e outros colegas que estiverem presentes, me desculpe, mas eu não consegui visualizar daqui. E outros eventos, outras reuniões que foram pautadas para discutir especificamente o esporte e uma possível política de esporte, olhando e tendo ele como uma ferramenta de desenvolvimento humano. E esse trabalho, eu tenho que frisar aqui, sublinhar, grifar, porque ele foi viabilizado, e esse material que foi produzido, que está disponível no site da Secretaria de Estado de Esporte e Turismo do Paraná, foi produzido porque várias pessoas se debruçaram sobre, mas em especial o professor Dilson Martins, que está presente aqui na plateia, junto da professora Jaqueline Ribas, professor Mauro Cachel, que também ajudou muito, e mais um grande grupo de pessoas que estiveram atuando nisso. Mas, em especial, esse material tem uma mão, assim, uma lapidação do professor Dilson, e isso merece ser frisado, como eu disse anteriormente. E esse material surge, assim, num momento muito especial, que se está discutindo muito o que acontece com o esporte no país após grandes eventos esportivos. E o que nós temos posterior a isso. E ao trabalho que o professor Fernando também vem desenvolvendo. Então, nós tomamos como parâmetro o estudo desenvolvido por esse profissional, o que existe de política em alguns países também como sugestão do próprio professor, e aí essas discussões nos levaram a esse material, que eu gostaria que todos tivessem acesso, todos visitassem o site e dessem uma olhada, né? E que, posterior a essa produção, nós começamos a observar que outras coisas iam abrindo frentes. Isso daqui, que eu considero um documento extremamente importante, hoje vem pautado de outro fator extremamente importante estabelecido nesse período de governo do Estado para o esporte, que é a Lei de Incentivo ao Esporte, Lei 17.742, de 30 de outubro de 2013, e que, no final do ano, tivemos a sua regulamentação através do decreto 8560, de 20 de dezembro de 2018, e que agora está nos possibilitando trabalhar muito, e, de novo, esse mesmo grupo tem trabalhado de forma extenuante para conseguir estabilizar todas as informações referentes à produção de um edital para a concorrência daqueles que necessitam desse incentivo financeiro e estão
no estado do Paraná para melhorar as suas condições de atuação dentro do ambiente esportivo. Então, eu posso dizer que eu, oriundo do meio acadêmico também da Universidade Estadual de Londrina, quando eu vim em 2012 para atuar no governo do estado, eu vim com muito receio. E hoje eu posso dizer que eu fiz uma nova pós-graduação, um novo doutorado em gestão, mas gestão aplicada. E tenho aprendido muito com esses processos que se desenvolvem dentro do governo do estado. E o que a gente pode acessar e as dificuldades que nós enfrentamos. E, como disse o colega, nós temos mais dificuldades do que possibilidades. Mas o trabalho que está se desenvolvendo hoje, com competência desses profissionais que eu citei, e que eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto, é extremamente promissor. E eu vejo com muito bons olhos. E, como eu disse anteriormente, eu gostaria que isso fosse acessado por todos os senhores e que também prestassem atenção nesse site, que no ano de 2018 a gente ainda abre esse edital para concorrência à lei de incentivo. Né? Então, eu gostaria de agradecer o convite. Isso, para mim, é um selo de qualidade, eu estar nesse evento. É a terceira vez que eu participo desse evento. Do meu ponto de vista, é o melhor evento do país nesse segmento, imbatível, e eu acho que está super bem capitaneado. Obrigado, Fernando, pelo convite. Dando continuidade, convidamos para fazer uso da palavra o diretor do Departamento de Esportes de Base e Alto Rendimento do Ministério de Esporte, senhor Raimundo da Costa Santos Neto. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, obrigado pelo convite, professor Mesadri. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes na mesa, na pessoa do magnífico reitor, Dr. Ricardo Marcelo. E falar que depois da Copa do Mundo, depois dos Jogos Olímpicos, os esportes, não só o futebol, mas as outras modalidades todas, elas passaram a estar na ordem do dia. Então, todos os dias que a gente assiste TV hoje, ou se fala de gestão de entidades, ou se fala de legado olímpico, ou se fala de planejamento esportivo. Então, é perceptível que um dos legados dos Jogos foi justamente permitir que a gente estivesse num ambiente como esse, discutindo políticas públicas para o esporte. Se antes isso estava muito relacionado só ao futebol, se antes as pessoas se reuniam para falar sobre gestão de futebol, sobre administração do futebol, hoje a gente está aqui para discutir o esporte como um todo. Então, essa discussão junto à universidade ela é fundamental para que a gente possa ter uma discussão macro. E hoje as questões a respeito do pós-jogos, do pós-Copa do Mundo, elas são muito grandes. Hoje a gente tem que ter questões como integrar o esporte de base e o esporte de alto rendimento, como melhorar os índices de programas que empregam grande parte de recursos públicos, como Bolsa Atleta, como melhorar a gestão das entidades. São muitas questões que, efetivamente, elas precisam ser discutidas nesse foro, no foro da universidade, que é um foro de produção de conhecimento. Então, a gente entende que o Ministério estar junto nessas ações é muito importante para que a gente possa direcionar as políticas públicas do Estado, da União. Eu quero aqui agradecer ao professor Fernando Mesadri, porque eu sempre falo para ele que a gente tem várias parcerias com universidades, mas, sem dúvida, uma das parcerias que mais produz conhecimento para a gente, que mais tem dado resultado, é, sem dúvida, essa parceria que a gente tem com a Universidade do Paraná. Então, professor Mesadri, eu não vou me alongar muito, porque a gente ainda tem uma palestra hoje, mas eu queria dizer que o foro de discussão é aqui.
os problemas são muitos, foram muitos investimentos, e a sociedade vai cobrar de nós, como gestores, que a gente aponte saídas e que essas saídas sejam saídas que resguardem o patrimônio público, que resguardem os recursos que foram gastos nos jogos. Então, eu agradeço a todos aqui presentes e desejo que a discussão seja muito profícua e que todos nós saímos daqui com novas ideias, com novos pensamentos, para que a gente possa fazer o esporte do Brasil maior ainda do que ele já é hoje. Boa noite. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra e suas considerações finais o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca. Boa noite a todas e a todos. Eu queria saudar os integrantes da mesa, em primeiro lugar, o caríssimo diretor do Departamento de Esporte de Base e Alto Rendimento do Ministério do Esporte, que acabou de fazer uso da palavra, o senhor Raimundo da Costa Santos Neto, o assessor da Secretaria do Estado do Esporte e Turismo, o professor Antônio Carlos Dourado, o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, o senhor Emílio Antônio Trautwein. Quero cumprimentar os nossos colegas, o diretor do setor de Ciências Biológicas, o professor Edivaldo da Silva Trindade, o chefe do Departamento de Educação Física, Ricardo João Sonoda Nunes. Quero cumprimentar também o coordenador do Centro de Pesquisa em Esporte, Lazer e Sociedade da UFPE, que não está na mesa, o professor Vanderlei Marques Júnior, e quero cumprimentar, claro, muito especialmente o caro professor Fernando Marinho Mesadri, que, além de coordenador desse projeto, acho que foi falado aqui pelo cerimonial, é pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da nossa universidade. Depois de ouvir tudo que todos falaram aqui sobre o que tem produzido o professor Fernando Mesadri, eu vou querer conversar com ele para saber como é que ele consegue fazer tudo isso sendo pró-reitor, porque eu preciso aprender também, né, dentro da reitoria, levar adiante um projeto de pesquisa com essa dimensão e com essa importância. Depois de tudo que já foi dito, eu só tenho duas palavras a dizer. Primeiro, naturalmente, uma palavra de acolhida e de boas-vindas a todos e todas que chegam de fora, sobretudo, da nossa cidade para esse evento. E, naturalmente, estendo também essa saudação a todos que nos assistem aqui online. Para aqueles que vêm de fora, eu lhes digo que a cidade de Curitiba, até aqui, até esse momento, porque nunca se sabe o que acontecerá amanhã, né, os acolhe com um clima inusitadamente bom, né? Porque Curitiba, no outono, tudo pode acontecer, e que esse clima caloroso, né, do ponto de vista meteorológico, se reflita também na recepção, e certamente se refletirá, que todos e todas têm aqui da nossa comunidade e da nossa cidade. A segunda palavra, naturalmente, tem que ser uma palavra de parabéns ao professor Fernando Mesadri. Porque nós estamos aqui, claro, e a toda a equipe, que sei que é uma numerosíssima equipe, que está trabalhando aqui nesse seminário e nesse projeto. Esse é um tempo em que a universidade pública tem sido imensamente questionada. Eu tenho repetido que ela tem sido, inclusive, intensamente atacada em vários níveis, inclusive no nível simbólico, quanto à sua centralidade e à sua importância na nossa sociedade. Uma instituição que, no nosso caso, é uma instituição de 105 anos, uma instituição responsável pela formação de gerações, como eu costumo dizer, uma instituição que tem um destino que não pode ser dissociado do destino do próprio Estado do Paraná e da cidade de Curitiba, que é a principal protagonista na produção do conhecimento do nosso Estado, hoje e ontem, mas, apesar disso, tem sido insistentemente questionada no seu papel e no seu protagonismo. Pois bem, esse evento, esse seminário, eu acho que ele realiza uma série de coisas que reafirmam a centralidade e o protagonismo da universidade pública em nosso país, e particularmente no nosso Estado. Primeiro, porque o projeto que hoje realiza
esse evento é um projeto comprometido com a formação de quadros, quer no nível de graduação como no nível de pós-graduação. Segundo, porque é um projeto comprometido com a produção de conhecimento, como foi bem colocado pelo Raimundo da Costa Santos Neto. Conhecimento de qualidade e que articula, e essa é a terceira coisa, 3 níveis federativos de governo, que hoje estão representados aqui, inclusive nessa mesa: o municipal, o estadual e o federal. E faz isso para orientar políticas públicas de atuação do esporte. Uma produção do conhecimento que a própria esfera pública, como vimos, considera valiosa na orientação de políticas públicas. Aqui, efetivamente, Sr. Raimundo, é o lugar da produção de conhecimento, e a produção de conhecimento é valiosíssima nas ações do Estado. A universidade, portanto, ao fazer nesse projeto o que faz, Fernando, ele acaba sendo emblematicamente uma protagonista das ações que nós temos desempenhado, né, enquanto produtora de conhecimento, enquanto formadora de gerações de pesquisadores, enquanto orientadora das políticas públicas, reafirmando com isso o protagonismo social tantas vezes esquecido. Então, com essas palavras, eu gostaria de desejar a cada um e a cada uma um excelente evento ao longo desses dias e que, de fato, ao final,